Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 20 de abril. A Polícia Federal faz uma operação contra o desvio de dinheiro público que deveria ser usado no tratamento da Covid em cidades paulistas. Um homem é preso acusado de tentar vender mais de 300 doses da vacina contra a Covid-19 furtadas de um centro de saúde em Minas Gerais. Filas enormes em Aracaju para o pagamento de mais uma parcela do novo auxílio emergencial. E ainda o carioca que viralizou nas redes sociais fazendo pegadinhas com pais sobre regras de português. Abrido não existe. É agora no Brasil TV. A Polícia Federal investiga desvios de dinheiro da saúde pública em cidades de São Paulo. Os contratos investigados somam cerca de 100 milhões de reais e muitos deles foram assinados de forma emergencial para atender pacientes com a Covid-19. O Bernardo Bortolotto tem mais detalhes. A investigação apontou que o dinheiro foi desviado de 3 cidades paulistas: Embu das Artes e Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e em Hortolândia, na região de Campinas. Hoje, pela manhã, os agentes federais apreenderam computadores, celulares, documentos e carros de luxo. Um dos alvos de busca foi a casa do ex-secretário da Saúde de Embu das Artes, que mora em Pirapora do Bom Jesus. Outro ponto das buscas foi a casa de um guarda civil de Cotia. Era ele que, segundo a Polícia Federal, fazia a escolta do dinheiro que era sacado em caixas eletrônicos. Para a Polícia Federal, esse era um jeito de não levantar suspeitas. Documentos mostram que foi assim que cerca de 17 milhões de reais foram sacados. De acordo com os investigadores, a verba era desviada por meio da contratação de uma organização social que administrava hospitais, maternidades e unidades de saúde nestes municípios. Esta organização social repassava o serviço para outras empresas que não têm experiência na área da saúde ou até mesmo empresas de fachada. A organização está em nome de um médico veterinário recém-formado de 28 anos e que, segundo a Polícia Federal, mora em Presidente Bernardes, cerca de 400 quilômetros de distância das cidades onde a organização presta os serviços. De acordo com a Controladoria Geral da União, a organização não tem condições técnicas de gerir unidades de saúde. A Prefeitura de Embu das Artes diz que colabora com a investigação. A Prefeitura de Itapecerica da Serra diz que vai estudar uma forma de encerrar o contrato com a organização investigada e que vai abrir uma sindicância interna para apurar a contratação que foi feita pela administração anterior. Já a Prefeitura de Hortolândia diz que está à disposição das autoridades e que, caso as irregularidades sejam comprovadas, os responsáveis devem ser punidos com o rigor da lei. 319 doses de vacina contra a Covid-19 foram furtadas de um posto de saúde na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Um homem foi preso. Ele tinha a intenção de vender esses imunizantes. Cada frasco com 10 doses, ele queria passar pela quantia de R$350. Esse furto aconteceu no último sábado, na madrugada. Ele pulou o muro da unidade de saúde, arrombou a porta, a fechadura e teve acesso à geladeira onde esses imunizantes ficam guardados. Ele retirou 319 doses e foi para casa. Tentou vender, mas não conseguiu. No domingo, ele voltou para a unidade de saúde, fez o mesmo percurso e pulou novamente o muro. Devolveu 290 doses, 29 ele jogou em um matagal. Ontem, a polícia conseguiu prendê-lo depois que a equipe de saúde percebeu ali que a porta estava arrombada, percebeu a falta dos imunizantes. E chama a atenção o seguinte, ele foi preso voltando do posto de saúde. É que ele faz tratamento dentário lá e ontem se submeteu a uma consulta. Ele disse aos policiais militares o seguinte, como ele frequenta o local há bastante tempo, ele percebeu a vulnerabilidade das fechaduras, via onde as vacinas eram guardadas e por isso arquitetou todo esse plano. A Polícia Militar formalizou um REDS e entregou esse caso para a Polícia Federal. Ele é um rapaz de 31 anos e já tem pelo menos 11 passagens pela polícia. Ontem ele foi entregue, como eu disse, à delegacia da Polícia Federal e já está no sistema prisional.
Todas as doses, elas ficaram ineficazes, justamente porque ele não soube armazenar, tirou, colocou no sol, enfim, tentou vender, rodou com isso pela cidade afora. O Estado vai fazer a reposição, tirando aí da reserva técnica que existe. 300 doses perdidas, gente. O Tribunal de Contas do Distrito Federal aponta risco de faltar medicamentos do chamado kit intubação na fase mais crítica da pandemia. O tribunal cobra esclarecimentos da Secretaria de Saúde e aponta indícios de má gestão. Em muitos casos, pacientes graves de Covid precisam ser intubados. É um procedimento invasivo que demanda equipamentos, capacitação profissional e medicações específicas. Nesse momento em que a pandemia mais mata no DF e que a taxa de internação em UTIs está perto do limite, o risco de faltar medicamentos para intubação acende o sinal de alerta. Técnicos do Tribunal de Contas do DF encontraram indícios de irregularidade nos estoques do kit intubação. Com base em dados da própria Secretaria de Saúde, foi verificado que no início de abril, 10 dos 25 remédios listados estavam com estoques zerados ou insuficientes para durar até o final deste mês. Segundo o relatório, a ausência de estoque dos medicamentos Propofol, que é um sedativo, além do cisatracúrio, do pacurônio e do vecurônio, que são bloqueadores neuromusculares. Outro indício de irregularidade: medicamentos que estariam em falta foram comprados pelo GDF, mas nem todos foram entregues pelos fornecedores. Para o relator do caso, o conselheiro Inácio Magalhães, não se mostra razoável que a Secretaria de Saúde opere sob o risco iminente de falta de insumos relevantes, sob pena de se configurar possível má gestão por parte dos responsáveis. O Tribunal de Contas deu um prazo de 10 dias para que o GDF preste esclarecimentos sobre as irregularidades e informe a real situação dos estoques dos medicamentos do kit intubação. Nós temos um estoque para mais de 60 dias, né? A última vez era esse período, então há um estoque suficiente para que quem vier a precisar, espero que cada vez um número menor de pessoas venha a precisar disso, mas esses insumos estão disponíveis na rede de saúde. Esse médico intensivista afirma que haverá danos irreversíveis aos pacientes, caso comece a faltar medicamentos para intubação. As consequências são enormes. Pode-se não conseguir intubar o paciente, fazendo com que ele venha a óbito, gerar sérias lesões da traqueia no momento da passagem do tubo e, principalmente, não conseguir oxigenar e ventilar o paciente de forma adequada, aumentando muito o seu risco de morte. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que o processo do Tribunal de Contas ainda tramita internamente na pasta e não informou se já fez os esclarecimentos solicitados. No momento em que se discute a necessidade urgente de abrir leitos, o maior hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro está indo na direção contrária. 20 dos 32 leitos de UTI de Covid fecharam no Albert Schweitzer. Esta UTI de Covid, que estava lotada de pacientes até a semana passada, agora está fechada. Os leitos tinham começado a funcionar no mês passado, quando a Prefeitura transformou as unidades pediátricas em UTIs de adultos com Covid. O Hospital Albert Schweitzer tinha 32 leitos de UTI até poucos dias atrás, mas 20 foram fechados, todos ficam no 3º andar. Não há médicos para o atendimento. Eles foram demitidos no meio da pandemia por causa da troca da organização social que administra o hospital. Enquanto isso, 40 pacientes estão aqui embaixo, na emergência. Pelo menos 9 deles estão graves, intubados com Covid. Devido à demissão em massa, muitos médicos não ficaram, prejudicando a assistência ao paciente crítico. Foram 20 leitos de CTI fechado. E agora, com a alta demanda de pacientes graves que precisam de uma vaga no CTI, eles têm que ficar internados na sala vermelha. A cidade do Rio tinha essa manhã 78 pacientes na fila por um leito de coronavírus. 53 precisavam de UTI. O contrato entre a Prefeitura e a OS Cruz Vermelha, que administra o Hospital Albert Schweitzer, acabou e não vai ser renovado. Os trabalhadores que não foram demitidos estão em aviso prévio até o dia 12 de maio. A Secretaria Municipal de Saúde lançou o edital para um novo contrato. A filha de uma paciente que prefere não aparecer diz que veio ao hospital ontem, mas não conseguiu atendimento. Simplesmente falou pra gente que a doutora ia entrar numa cirurgia e não teria hora para acabar. Não tínhamos o que fazer.
A gente simplesmente sentiu um lixo por não poder fazer nada pela nossa mãe e trouxemos ela para casa. E não passaram medicação nenhuma. O Sindicato dos Enfermeiros acompanha o processo de demissão da categoria. Ao todo, são 2.500 funcionários em aviso prévio. Nós pedimos no Tribunal de Justiça, na Justiça do Trabalho, um canal, uma mediação para que isso seja esclarecido, para que a gente possa garantir que esses trabalhadores minimamente tenham a verba rescisória garantida. Eu queria expor aqui minha indignação que todos os profissionais do Hospital Albert Floyd estão vivendo nesse momento. Estamos todos em aviso prévio, não sabemos se seremos recontratados. Seria muito ruim, para a população, uma demissão em massa de todos os profissionais. O secretário municipal de saúde disse que os funcionários serão aproveitados pela nova gestão. Os funcionários estão em aviso prévio, mas todos serão contratados pela nova instituição e a gente espera que o atendimento lá continue funcionando normalmente. A secretaria está acompanhando de perto, tem sempre alguém lá na unidade para acompanhar e a gente espera que essa transição ocorra sem nenhum problema. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio disse que o processo de seleção de uma nova organização social para administrar o hospital segue os trâmites e prazos legais e que não haverá interrupção do atendimento e que todos os direitos trabalhistas serão garantidos. Em Campo Grande não teve vacinação para idosos hoje. O município vacinou apenas os militares com doses enviadas exclusivamente para este grupo. Cláudia Geiger. Aqui em Campo Grande, a vacinação está sendo feita para os militares das Forças Armadas, do Exército, que estão auxiliando nos drive-thrus. São eles que organizam as filas dos carros, conversam com as pessoas que estão entrando para receber a primeira ou segunda dose. Aqui na cidade, começa a vacinação de gestantes na quarta-feira, seguindo o que preconiza o Ministério da Saúde. Somente gestantes com comorbidades, entre elas, mulheres que tenham diabetes, hipertensão, asma brônquica, algumas mulheres transplantadas, aquelas que têm obesidade com IMC igual ou maior a 30. Por enquanto, a imunização de gestantes aqui na cidade, somente aquelas que têm comorbidade. Os beneficiários nascidos em julho e também os inscritos no Bolsa Família com final de NIS 3 recebem hoje a primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial. Em Aracaju, teve fila nas agências da Caixa. Seu José trabalhava na construção civil, mas perdeu o emprego pouco antes da pandemia. O auxílio emergencial garantiu à família dele um fôlego para enfrentar a crise. Estamos numa vida que só Deus é quem sabe a melhor pra gente. Os nascidos no mês de julho, como o seu José, tiveram benefício liberado. É a primeira de 4 parcelas, que variam de R$ 150 a R$ 375 a depender da família. Como no ano passado, o benefício será depositado nas contas poupança digitais, onde poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de 2 a 4 semanas após o depósito é que o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Para os beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 3, que também recebem a partir desta terça, o pagamento ocorre de forma diferente. Os inscritos no programa social podem sacar diretamente o dinheiro nos 10 últimos dias úteis de cada mês. O auxílio emergencial somente será pago quando o valor for superior ao benefício do Bolsa Família. A gente facilmente encontra filas do lado de fora e a aglomeração. A recomendação do banco é que as pessoas evitem vir aqui presencialmente, porque é possível resolver as suas pendências por meio do número 111 da Caixa e também do site do auxílio. Só que na prática, ao conversar com as pessoas, elas dizem que mesmo diante desses canais de atendimento, elas ficam impossibilitadas de resolver. É o caso de Dona Maria Augusta, 55 anos de idade. Trabalhou por mais de 20 como pescadora, mas dificuldades de saúde a tiraram do ofício. Angustiada, ela saiu de Laranjeiras para resolver o problema de bloqueio do benefício. Eu estou passando necessidade. Porque eu sou pescadora, cortaram meu benefício, cortaram. Aí, quer dizer, tem esse Bolsa Família, cortaram de novo. Aí como é que eu fico numa vida dessa? E eu não recebi nada até agora. A seguir, 7 PMs são presos no Amazonas acusados de extorquir dinheiro de traficantes.
Brasil TV de volta com as informações da operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas no Pará. O Ingo Miller traz as informações. No Pará, a Polícia Federal realizou nesta terça-feira uma operação para combater uma quadrilha envolvida com o tráfico internacional de drogas. Esse grupo era investigado desde 2019, quando os policiais apreenderam uma carga de mais de 380 quilos de cloridato de cocaína em uma casa no distrito de Mosqueiro, aqui em Belém. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em domicílios em Belém e 2 outras cidades da região nordeste do Pará, além de 2 mandados de prisão preventiva contra suspeitos que já estavam na cadeia. Mesmo presos, eles participavam da organização criminosa utilizando aplicativos de criptografia avançada e assim conseguiam mover mais de 89 milhões de reais através do crime de tráfico. Além dos mandados de busca e apreensão e mandatos de prisão, a polícia também conseguiu na justiça o sequestro de bens da quadrilha. São casas, apartamentos e cotas em resorts de luxo avaliadas em 22 milhões de reais. Esse dinheiro será doado para o Estado, para ser investido em políticas públicas. Ingo Miller para o Brasil TV. E no Amazonas, 7 policiais militares foram presos por suspeita de extorquir dinheiro de traficantes. Luciano Abreu. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a este grupo, que, segundo as investigações, é formado por policiais militares que sequestravam e extorquiam dinheiro de traficantes e pessoas com passagem pela polícia. Um dos alvos desses mandados de busca e apreensão fica na zona oeste de Manaus. Os policiais estiveram lá e apreenderam cavalos, um rifle, munição e a chave de um carro, que, segundo a polícia, era usado na escolta da droga. A Justiça expediu ontem 10 mandados de prisão. 6 foram cumpridos. Um 7º suspeito se entregou. Entre os presos estão 2 capitães da PM aqui do Amazonas. 3 ex-PMs estão foragidos. Segundo as investigações, os suspeitos foram descobertos após roubarem 1,5 tonelada de drogas de um traficante e exigirem dinheiro para devolver. Isso foi há aproximadamente 10 dias. A Diretoria de Justiça e Disciplina da PM afirmou que vai instaurar um procedimento disciplinar para analisar a conduta dos policiais. Informou ainda que não compactua com atos que contrariem a lei e que serão tomadas as providências cabíveis. Os 7 policiais militares seguem presos no batalhão de choque da PM. Luciano Abreu, de Manaus, para o Brasil TV. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil fez uma operação na Baixada Fluminense e prendeu 2 homens que se passavam por policiais para extorquir dinheiro de comerciantes. Carro blindado e uniformes falsos da Polícia Civil faziam parte do esquema montado para extorquir dinheiro de comerciantes. Os investigadores dizem que Guilherme de Albuquerque Melo e Luiz Fernando Procópio Júnior, presos hoje de manhã, fingiam ser policiais civis para dar o golpe nas vítimas. No total, os policiais civis da delegacia de Piabetá cumpriram 2 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão nos municípios de Duque de Caxias, Belfor Roxo e Magé, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, os criminosos abordavam as pessoas com falsos mandados de busca e apreensão e pediam quantias em dinheiro para que os mandados falsificados não fossem cumpridos. Com medo, uma das vítimas chegou a ser alvo dos criminosos por 3 vezes. Apenas uma das vítimas ficou constatado que ela teve prejuízo de cerca de 30 mil reais. Ela foi obrigada a fazer saques em instituições financeiras, teve celulares levados e outros bens. No material apreendido hoje, também estavam aparelhos de telefone de alto valor que pertenciam a uma das vítimas. A Receita Federal apreendeu mais de 700 quilos de cocaína no porto de Paranaguá, no Paraná. O Murilo Souza tem mais detalhes. Em 8 horas de fiscalização, as equipes da Receita Federal encontraram mais de 750 quilos de cocaína escondidos em 3 contêineres que tinham como destino portos da Europa. No primeiro caso, o lacre das portas foi rompido e sacolas com 223 quilos de cocaína foram colocados sem o conhecimento do exportador. A segunda apreensão feita pelos fiscais da Receita Federal indica uma nova estratégia usada pelos criminosos: esconder a droga no compartimento de refrigeração do contêiner. A maior quantidade de cocaína, quase meia tonelada, foi localizada em meio a uma carga de tábuas de madeira.
Desde o início do ano, mais de 1 tonelada de cocaína foi encontrada em meio a cargas de contêineres no porto de Paranaguá. Murilo Souza para o Brasil TV. E 6 homens foram presos com mais de 1 tonelada de roupas roubadas na cidade de Pombos, em Pernambuco. O Bruno Grubert conta pra gente. A apreensão foi na BR-232, perto da cidade de Pombos, que fica a mais ou menos 60 quilômetros do Recife. E foi depois que moradores da região desconfiaram de um carro que estava rondando a área e decidiram então chamar a polícia militar. Quando os policiais chegaram, encontraram esse carro estacionado na margem da rodovia. E perto dele, num lugar escuro, homens fazendo a transferência de carga de um caminhão para outro. Os policiais descobriram então que essa carga tinha mais de 1 tonelada de roupas e havia sido roubada. Com os homens, os militares ainda encontraram pistolas e munições, pelo menos 3 celulares e 2 carros roubados. 6 homens foram presos em flagrante e vão responder pelos crimes de receptação de produtos roubados, associação criminosa e porte ilegal de arma. E para encerrar o Brasil TV, uma história descontraída. Certamente você conhece alguém que não suporta escutar erro de português. Vídeos de um carioca falando de forma errada para brincar com o pai viralizaram na internet e estão fazendo maior sucesso. Essa loja já saía muito cara. Se tivessem abrido uma loja de uma lanchonete... Abrido não existe. Sabe aquela pessoa que não tem paciência com o erro de português? O seu Zé, pai do Matheus, é exatamente essa pessoa, mas em um grau bem elevado. Vou ir no mercado comprar um leite condensado para mim fazer um brigadeiro mais tarde. Pra mim, mano? Pra mim fazer pra gente aqui. Pra mim não, cara. Pra eu. E olha a cara de preocupação do pai vendo o filho marcando entrevista de emprego, deixando escapar vários erros na hora de falar. Eu devo estar chegando aí mais ou menos umas meio-dia, tá? Para não correr risco de atrasar, tá bom? Muito obrigado aí pelo convite. Mais ou menos umas meio-dia? Porque não... A mulher vai te bloquear, esquece. O Matheus é publicitário e tem aquela veia cômica que vocês já perceberam. No meio da pandemia, a namorada dele insistiu para ele baixar um aplicativo para postar vídeos na internet. Até que o Matheus teve uma bela sacada. Decidi fazer com meu pai, né? Filmar o dia a dia com meu pai. E o pessoal gostou muito, né? Teve muitas visualizações, o pessoal cada vez querendo mais. Todo mundo conhece alguém que fica estressado com erros de português, né? Então, sabia que o pessoal ia gostar. O vídeo que mais bombou teve 10 milhões e 500 mil visualizações até agora. Foi esse aqui, com aquele erro de português bem comum na hora de fazer o pedido no balcão da padaria. Então, cara, eu vou querer 200 gramas de mussarela, se tiver aí também... 200. Que, pai? Calma aí, pai. 200 gramas de mortandela, se tu tiver aí também. Mortandela? O que foi, pai? Caramba. Mortandela? Traz presunto então, Paulinho, traz presunto. Meu pai não quer mortandela, não. Matheus diz que o pai não sabe de nada e, para ele não desconfiar da brincadeira, pediu até para a mãe participar. Estou meio preocupada com essa conta aqui. Meio. Oi? Meio preocupado. Não é meia. Meia preocupada se você tivesse metade preocupado com a conta. Até hoje, o seu Zé não sabe que é famoso na internet. Quando é que você vai revelar o segredo para ele? Um dia ele vai ter que saber, né? Até porque a repercussão tá tão grande que uma hora ou outra vai acabar chegando a ele essa brincadeira. O que era para ser um momento de diversão virou também aprendizado. Aqui entre nós, quem nunca ficou em dúvida sobre aquela palavrinha? Por exemplo, Matheus, que horas começou o RJ1? Umas meio-dia, né? Vou representar seu pai aqui. Ao meio-dia. Claro, ao meio-dia. Não deixa meu pai ver isso não, hein? É uma grande brincadeira, mas claro, muita gente vem aprendendo com o Matheus e com o pai dele. O seu José sempre foi o guardião da língua portuguesa na casa da família. Desde criança meu pai me corrige, né? Qualquer erro que eu tiver, e ele é um cara muito culto, assim. Ele ia pra escola comigo me ensinando as palavras, ele fazia eu ler os outdoors, assim, das lojas, né? Os letreiros. Além do português, o seu Zé também está atento aos passos do filho durante a pandemia. Mas, claro, continua de olho no português. Afinal, nossa relação com a língua pede intimidade e não distanciamento. Churrasco não. O que tem, pô? Só os amigos. Na pandemia, vai pra churrasco, Matheus. Pô, não dá, cara. Leandro, eu não vou amanhã não. Meu pai falou que a taxa de contaminamento aqui tá muito alta do Covid, então deixa para outro dia, cara. Contaminamento não, Matheus.
Eu não falei contaminamento, e contaminamento não existe. Então eu vou, Leandro, então eu vou estar liberado. Maravilhoso. Vamos evitar a contaminação para não preocupar o pai do Matheus, tá bom, gente? Maravilhoso. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Bom terminar sorrindo esse Brasil TV. Uma ótima noite para você. Até a próxima.